com algumas informações do site Metrópolis, o presidente Lula sinalizou a interlocutores bem próximos que Flávio Dino será o escolhido para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que será aberta logo depois da aposentadoria da ministra Rosa Weber. O Flávio Dino tem sido o mais discreto, viu, dos nomes cotados para a vaga e até chegou inclusive a desautorizar que qualquer pessoa falasse nele como um candidato para o Supremo. Os outros dois nomes cotados são Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e Jorge Messias, advogado-geral da União. O Messias é o preferido pelos ministros do Palácio e Dantas chegou a receber do próprio Lula alguns sinais de que poderia ser o indicado. Outra informação para a gente discutir aqui, o presidente da CCJ, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, prometeu que vai dar andamento à tramitação da PEC que estabelece um mandato de 8 anos para futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber de você, meu querido PP, hoje é sexta-feira, você tá daquele jeitinho, um jeitinho bem churras de ser, certo? Não é, Fê? Você não sentiu? Ele tá ótimo. Eu quero saber de você, PP, o seguinte. Primeiro, você acha que o Flávio Dino é a solução para a militância petista? E segundo, mandato de 8 anos no Supremo, no Brasil, é viável? Ô Paulinho, eu acho que sim. Na sua primeira pergunta, o Flávio Dino seria uma resposta do Lula à militância petista. É bom lembrar que a militância petista e de esquerda ficou muito contrariada com as últimas decisões do Zanin, né? E o Flávio Dino, querendo ou não, você já sabe o que se espera dele nas decisões e julgamentos mais ideológicos, né? E além disso, é bom lembrar que o Lula, em dezembro, quando nomeou os primeiros ministérios, né? Quando foi perguntado por que não tinha mulher e negro nos ministérios, o Lula falou assim, poxa, o Dino é o quê? O Dino é negro, né? Então o Lula também colocaria um negro no STF, né? Então o Lula endereçaria duas questões, né? Colocaria um negro no STF, né? E também colocaria uma pessoa com viés ideológico de esquerda, né? Seria muito mais palpável e muito mais possível prever as decisões do Dino em julgamentos que têm um viés mais ideológico, como a questão do aborto, como a questão das drogas e outros julgamentos que vão parar no Supremo. Em relação ao mandato para ministro do STF, eu sempre me coloquei contra, né? Eu acho que 8 anos, inclusive, é muito pouco, né? Não tem segurança jurídica alguma. E a cada 8 anos, a jurisprudência da Suprema Corte do Brasil iria mudar completamente por conta do mandato, né? Cada país precisa ter a estabilização das relações sociais. E você dá um mandato tão curto para presidente, para ministro do STF, você faz com que a jurisprudência da Suprema Corte mudaria muito. O que eu sempre fui a favor é colocar no Brasil a cláusula da minoria. Ou seja, o presidente da República indicaria o ministro do STF e o ministro do STF, candidato, deveria ter o apoio de 2/3 do Senado para ser aprovado. Com isso, o que aconteceria? O presidente da República indicaria aquela pessoa, aquele jurista, que teria um amplo amparo da população. Porque a grande questão, quando o presidente indica o ministro do STF e gera essa discussão e comoção toda no Brasil, é porque, supostamente, o ministro teria alguma ligação com o presidente, o ministro não seria tão ilibado e com tanta reputação jurídica assim. E você colocando uma causa de minoria do direito alemão, você teria com que a população toda apoiasse o candidato apontado pelo presidente da República para o STF. Muito bem, para você que está no rádio, a gente já volta, são 10h28. E para você que está com a gente aqui na televisão, deixa eu te trazer uma apuração importante em relação a essa substituição da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Só para vocês entenderem, a militância petista teve um diálogo com aliados próximos, inclusive de Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo o seguinte: presidente, há uma consequência muito negativa ao indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Qual seria, Maninho? Na visão deles, o Flávio Dino hoje é um dos linha de frente do governo no combate ao que eles chamam de bolsonarismo, a oposição. E se a gente for ver na prática, é mesmo. O Flávio Dino tem sido o grande cara aí que tem vindo à imprensa. Mais eloquente do É o mais eloquente, é um cara que imediatamente responde e executa aquilo que o Lula está pedindo. A gente viu muito isso acontecer no caso do Tribunal
Tribunal Penal Internacional essa semana. Não demorou nem 24 horas, o Flávio Dino foi lá e já repercutiu a fala do Lula. Então ele é visto pelos petistas como alguém linha de frente. Na hora que você escolhe Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, você gera uma certa lacuna desse espaço político e os petistas estão enxergando como uma consequência negativa em relação a isso. Agora, eu já ouvi de petistas informações um pouco contraditórias em relação a isso. Primeiro, que no Maranhão, os petistas têm ressentimento do Flávio Dino, porque quando governador, ele meio que acabou sugando o espaço que era do PT. Então, o PT perdeu o protagonismo no Maranhão em função do aumento do protagonismo do grupo do Flávio Dino. Sim. E um segundo aspecto é que há fogo amigo de petistas criticando a falta de resoluções concretas de Flávio Dino no Ministério na questão da segurança pública. Então, falam, por exemplo, que o governo federal não tem nenhum plano nacional consistente para encarar a situação da segurança pública, e isso tem gerado uma lacuna numa pauta que sempre foi muito importante. A militância petista vê com bons olhos a indicação do Flávio Dino, mas fez esse alerta em relação a uma possível consequência política negativa. Agora, os cenários dessa substituição da ministra Rosa Weber também tem outras duas figuras, que é o ministro Bruno Dantas e também o Messias. O Bruno Dantas é muito apoiado pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, que inclusive nos bastidores defendem o nome e a indicação dele. O Messias é apoiado por aquele grupo jurídico que apoiou o presidente Lula na campanha, que é o grupo Prerrogativas, inclusive tem vários advogados ali filiados ao PT e tal. Então, do ponto de vista e do campo jurídico, o Messias é mais cotado, né, Zé? O Messias, ele pode ir, inclusive, para a Casa Civil. Há uma possibilidade de uma reforma ministerial maior. Há uma ansiedade, né? Como diria Maquiavel no Príncipe, né? Se tu marca para chegar às 4, às 3, eu começo a ser feliz. É brincadeira, não é o Maquiavel, é o Saint-Exupéry do Pequeno Príncipe que diz sobre essa ansiedade, né? Se você marca de chegar às 4, às 3, eu começo a ser feliz, disse o príncipe a raposa. O que acontece é o seguinte: há uma ansiedade sobre essa vaga no Supremo e a militância quer, além de ser de esquerda, tem que ser uma mulher e tem que ser negra. Quer dizer, um quadro, um chapéu, como dizem aqui, um PF para Lula. Ele ainda não decidiu. O Bruno Dantas coincide com a fala do ministro da Justiça, exatamente quando eles repetem uma frase que foi dita por Nelson Jobim: não se pleiteia cargo de ministro do Supremo, mas também não se rejeita. Ou seja, todos ficam na espera. O Mano está correto quando fala sobre esta importância do Flávio Dino na política. E a interpretação é que, se Lula indicá-lo para o Supremo, estará tirando da sucessão presidencial uma peça importante. O PT trabalha para Fernando Haddad, no caso da não reeleição de Lula, na não tentativa de reeleição de Lula. Deixa eu só receber quem nos acompanha agora pelo rádio. Só recebendo quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 33 minutos, para vocês estarem na mesma página que a gente aqui, turma. Nós estamos discutindo a sucessão da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e o Zé estava trazendo apurações dele. Pode continuar, Zé. Então, essa sucessão é importante, essa indicação para o Supremo. A militância do PT quer uma mulher, porque é a vaga de uma mulher, né, Rosa Weber, que se aposenta obrigatoriamente, compulsoriamente na presidência, e seria uma mulher negra, porque está faltando a representação negra no Supremo, e de esquerda. Mas existem outros candidatos, como Bruno Dantas, que é um forte candidato pela política, ele tem ligações fortes no Senado, era assessor no Senado Federal, foi indicado ao Tribunal de Contas da União, porque o Senado indicou o Ginhagelo, que está preso, para ter uma ideia. E os ministros do Supremo mandaram um recado: nós não daremos posse a Ginhagelo. Aí saíram com o Bruno Dantas, técnico, é muito inteligente, muito bem articulado, né? Então um forte candidato. Agora, a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, dá ali a conotação de que Lula quer tirá-lo da possibilidade de sucessão presidencial. Ele está crescendo, sim.
E isso incomoda, porque o PT quer colocar na linha de sucessão Fernando Haddad, né? Então, uma decisão muito importante para Lula, que já falou nessa possibilidade de Flávio Dino ali. Muito bem, vamos verificar o que vai acontecer aí nas próximas semanas, né, Zé? A gente acompanha por aqui. Gente, são 10 horas e 34 minutos.